Bom, então continuando aqui, então a gente viu que se eu tenho aqui o I, o intervalo, né? Opa, intervalo. A F de I é contínua. Isso implica que o F de I é intervalo. Bom, o que pode acontecer, né? Bom, vou até colocar como observação, não um destaque. Aqui primeiro, se a gente tiver o I como sendo um intervalo fechado AB, bom, o que a gente sabe, né? Que, claro, a F de I é intervalo. Mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente, intervalo. Isso aqui, claro, é o que o teorema diz. Mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente que esse conjunto aqui ele não é simplesmente, né, um intervalo, é um intervalo fechado e limitado. Então ele é compacto, tá? Bom, a gente vai mostrar, não agora, né? Depois a gente vai estudar funções contínuas em compactos, que neste caso, né, F de I, ele é compacto. Então, esse intervalo, quando for um intervalo fechado AB, significa que A e B são finitos, né? Senão não faz sentido colocar um intervalo fechado. Então, ele é limitado e fechado, a imagem dele é compacto. Bom, se ele é compacto, ele é um intervalo que é compacto. Então, é um intervalo que é limitado e fechado. Tá? Isso implica, nesse caso, que a F de I vai ser um intervalo CD. A gente não provou isso. Daqui a pouco, né, no decorrer aqui dessa aula, mas a gente vai estudar a imagem compacto, de conjuntos compactos é compacto, tá? Mas por enquanto ainda não. Mas aqui é só para a gente destacar, né? Quando a gente trabalha com I dessa forma, a imagem vai ser um intervalo dessa forma, tá? Agora, se eu tirar uma das hipóteses, tá? Se o I não for fechado ou não for limitado, F de I pode não ser do mesmo tipo de I. Aqui observa que, só antes de eu concluir lá, o que significa isso? I é um intervalo fechado. A F de I vai ser um intervalo fechado. Então, nesse caso, o compacto vale. Mas se eu tiro uma das condições de ser compacto, se não for limitado ou não for, se não for fechado ou não for limitado, a F de I pode não ser do mesmo tipo de I. Bom, por exemplo, vamos ver aqui. Ó. Primeiro, uma função bem simples, f de x igual a seno de x. Vamos considerar aqui um intervalo I, intervalo 0, lá, 0π, intervalo aberto. Bom, quem que é a imagem disso aqui? Quem que é a f de I? No intervalo 0π, o seno é sempre maior ou igual que zero, né? Mas nesse caso vai ser estrito. E ele vai até 1, que é o seno de π sobre 2. Então ele é um intervalo, aqui é um intervalo aberto, aqui é um intervalo aberto no zero, fechado no 1. Vamos aumentar um pouquinho mais esse intervalo aqui. 0,7π, por exemplo. Intervalo... não precisa nem ser 7, né? Pode ser qualquer intervalo maior que 2π. Claro que eu não quero que entre o zero. Então, quem que dá a f desse I? Bom, a f desse I dá todo o intervalo menos 1. Então, ó, aqui é o intervalo aberto, elevado no intervalo que é aberto à esquerda e fechado à direita. Um outro intervalo aberto, elevado no intervalo fechado. Bom, claro que eu tenho casos onde é aberto e mandado em aberto. Por exemplo, se eu considerar o I 0, vamos até pegar outro aqui, peraí. Aqui, 0π sobre 2, bom, a f de I
Intervalo aberto, 0, 1. Claro que tem casos que vai mandar intervalo aberto, mas não é para todo caso, né? Então, observa que a gente pegou 3 intervalos abertos e foi mandado um no semiaberto, né? Fechado, aberto à esquerda e fechado à direita, um no fechado e um no aberto. Agora, em relação a intervalos finitos e infinitos, vamos ver aqui, ó. Agora vamos considerar, ó, a função g de x igual a 1 sobre x, por exemplo. Se for considerar a g, né? Considerar o i um intervalo 0, 1, a g de i vai dar o quê? Vai dar um intervalo fechado 1, finito, que é um intervalo fechado, né? Bom, se eu considerar agora um intervalo, vou pegar aqui um aberto, intervalo ilimitado e aberto, né? Infinito, o que dá a g? A g desse i aqui, então, bom, para 0, né? 0, 1. Não, aberto, perdão. Aberto no 1. Então, observa, aqui eu peguei um intervalo limitado, foi mandado um intervalo ilimitado. Aqui eu peguei um intervalo ilimitado, foi mandado um intervalo limitado. Então, a única que eu vou conseguir dominar, né, que eu vou conseguir dizer, bom, se eu peguei uma função contínua no intervalo i, a imagem f de i é do mesmo tipo de i, é se o i for compacto. Se for limitado e fechado, aí sim, a gente vai mostrar mais para frente que ele é compacto. Mas caso contrário, não. Caso contrário, a gente não consegue garantir que ele é do mesmo tipo. Tá bom? Então, seria mais para justificar essas duas aqui. Bom, aplicação disso aqui também. Todo polinômio de grau ímpar possui uma raiz real. Vou mostrar isso usando o fato que a imagem de intervalo é intervalo. Bom, a gente prova isso, né? Ó, vamos considerar aqui, de fato, seja, vou colocar aqui p de x, na forma an, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais a1x mais a0, com a n diferente de 0 e n ímpar, né? Eu quero um polinômio de grau ímpar, por isso que eu preciso falar que o coeficiente dominante é não nulo. Bom, o que vai acontecer, né? Vou dividir tudo vou só reescrever, tá? P de x, vou dividir tudo por x elevado a n. Bom, isso aqui dá o quê? A n, isso aqui eu posso fazer desde que x seja diferente de 0, né? Aí para x diferente de 0. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu vou tomar o limite quando x vai para menos infinito para mais infinito, tá? Então não me importo muito o que acontece próximo do zero. Então, vou colocar o AM, né? Em evidência, aqui. O AM também é diferente de zero, né?
Eu vou dividir tudo por x elevado a n. Então vai ficar o quê? Vai ficar... aqui, não. Vou colocar a n, x elevado a n em evidência, né? Eu esqueci de colocar o... Tanto faz, né? A n, x elevado a n em evidência. Ou posso deixar só o x elevado a n. Não preciso nem colocar o a n, porque o a n não vai fazer diferença no limite. Vai fazer só por a questão do sinal. Então aqui ó, a n mais a n menos 1 sobre x mais a1 sobre x elevado a n menos 1 mais a0 sobre x elevado a n. Coloquei x elevado a n em evidência. Bom, se a n for positivo, o limite de b de x, quando x vai para infinito, isso aqui dá infinito. Né? E o limite, quando x vai para menos infinito, de p de x, vai dar o quê? Menos infinito. Por quê? Esse aqui está indo para infinito ou menos infinito, né? Esses outros todos estão indo para zero. Mas esse não. Esse é constante igual a n. Então, se o a n for positivo, permanece o sinal aqui. Então, x indo para infinito vai para infinito. E x indo para menos infinito, p de x vai para menos infinito. Se o a n for negativo, inverte, né? Bom, se a n for negativo, troca, né? O limite, quando x vai para mais infinito, de p de x, isso aqui dá menos infinito. E o limite de p de x, quando x vai para menos infinito, isso aqui dá infinito. Bom, lembrando que o domínio do P é R, né? Em ambos os casos, o que está acontecendo? Né? Quando vai para infinito, o P de x vai para infinito. Né? Então, pelo teorema anterior, P de R é um intervalo ilimitado inferiormente e superiormente. Ó. Lembremos que R é o domínio de P de x, ou de P, que é um intervalo. Então, P de R é intervalo. Bom, o que a gente mostrou ali? Que é um intervalo e é ilimitado inferiormente e superiormente. Né? Em ambos os casos, né? Que a gente mostrou aqui. Até posso colocar aqui por 1 e por 2. Por 1 e 2. Então, claro, se o coeficiente dominante for positivo, eu tenho os limites no infinito, um para menos infinito, outro para mais infinito. E a mesma coisa se o coeficiente dominante for negativo. Então, de qualquer forma, o P de x ele é ilimitado. Então, o P de R ele é um intervalo, pelo teorema que a gente provou, e ele é ilimitado. Né? Então, logo, o P de R tem que ser R. Então, bom, todo polinômio de grau ímpar, ela é uma função sobrejetora, né? P de R é igual a R. Logo, existe um x0 aqui real, pela própria definição, P de R ser R. Logo, existe
x0 real, tá ok. P de x0 igual a 0. Segue. Portanto, né? Faltou aqui logo ficar. Portanto, o daí. Tá? Observe que a gente usou o fato de ser ímpar, né? Por quê? Bom, se isso aqui for par, isso aqui dá mais infinito, isso aqui dá mais infinito também, né? Só vai dar menos infinito aqui, ó, porque o expoente aqui é ímpar. Tá? Se for par, dá mais infinito. Aí a mesma coisa aqui. Se o expoente fosse par, os dois aqui dariam menos infinito. Então, a gente tem que tomar cuidado. Aqui a gente usou fortemente o fato do grau do polinômio ser ímpar. Tá? Bom, outra consequência. Por aqui. Mais um exemplo, outra consequência. A existência da raiz enésima. Opa, vou colocar aqui. Vou colocar de cor diferente. Por exemplo, aqui. Ó. Existência de raiz enésima de A para A positivo. A maior ou igual que 0. Né? O A igual a 0, a gente sabe que a raiz vai dar sempre ele mesmo. Né? Então, ó, vamos pensar que fixado é natural. Então, a função f, definida aqui no intervalo 0 infinito, em 0 infinito, dada por f de x igual a x elevado a n. Primeiro, é crescente e injetivo. Bom, por quê, né? Bom, aqui a gente teria que mostrar por indução em n, né? Independente do n que a gente coloca, ela é crescente. Né? Lembra que o n é natural, né? Então, bom, se eu tiver... Vamos pensar no caso 2, né? Só que para... Não vou fazer toda a conta, mas só um rascunho aqui para a gente enxergar, né? Ó. Na verdade, a hora que eu provar que ela é crescente, automaticamente ela já é injetiva, né? Porque o que acontece? Se eu tenho x1 menor que x2, né? Ambos ali, né? Positivos, o que significa? x1 ao quadrado fica menor que x1 vezes x2, menor ou igual. Vamos pegar no menor estrito, né? Porque isso aqui é maior ou igual que 0. Isso aqui fica menor que x2 ao quadrado, né? Então, bom, eu posso continuar esse argumento. Né? x1 ao cubo. Isso aqui é menor que x1 vezes x2 ao quadrado, né? Multipliquei aqui por x1, aqui por x1. Não alterei, porque é positivo. Isso aqui é... Vamos considerar positivo, tá? O zero não vou nem entrar na história. Porque senão não vale aqui as desigualdades. Isso aqui é menor que x2 ao cubo. Então, a gente prova desse jeito qualquer n, tá? Que ela é crescente. Sendo crescente, estrito, ela já é injetiva. Né? Então, se eu tiver x1 diferente de x2, um é menor que o outro, né? E aí, claro, se um deles for zero, se o x1 fosse zero, por exemplo, qualquer número maior que zero elevado a qualquer potência continua positivo. Então, ele vai ser injetivo. Tá? E se eles forem diferentes, aqui também a gente conclui, né? Qualquer potência é injetivo.
Então, bom, ela é uma função crescente, injetiva. Então, eu vou até colocar aqui, ó, entre parênteses, tá? Porque a injetividade sai daquilo ali, tá? Então, isso aqui é um rascunho, tá? Rascunho. Vou até apagar. Não escrever rascunho. Vai ficar gravado, então, só para a gente ver que realmente vale aquilo. Bom, a f de 0 é 0, né? F de 0 é igual a 0 e o limite da f de x, quando x vai para infinito, isso aqui é infinito. De novo, independente do n que eu coloco ali, isso é sempre infinito. Bom, o que significa, né? Daí, a f desse intervalo 0 infinito, isso aqui tem que ser um intervalo 0 infinito. Por quê? Bom, a imagem desse intervalo é um intervalo. Todos os números são maiores ou iguais a 0, inclusive o 0 entra, e ele é ilimitado superiormente, dado por isso aqui. Então, a imagem desse intervalo tem que ser um intervalo, ou tem que ser esse intervalo. Né? A dúvida era se o 0 não entrava, mas como f de 0 é 0, acabou, né? O 0 tem que entrar. Então, bom, o que a gente conclui? Que a f é injetiva e sobrejetiva. Então, objeção. O que mostra que f é sobrejetiva. Portanto, f é uma objeção. Então, observe, a gente usou de novo o fato da imagem do intervalo ser um intervalo. Tá? Assim, dado qualquer A pertencente a 0 infinito, existe um B pertencente a 0 infinito, tal que f de B igual a A. Ou seja, B elevado a n igual a A. Sim, definimos a raiz enésima aqui de A por esse valor B. Então, observa aqui, existe essa função raiz enésima de A, por quê? Pelo fato da imagem desse intervalo, uma função contínua ser um intervalo, ilimitado superiormente, o 0 está nele. Então, aí a gente conclui que ela é sobrejetora. Né? Bom, agora, se o n for ímpar, continuar aqui, né? Perdão, vou colocar até mais separado, né? Agora, se n é ímpar, é uma demonstração bem similar, né? O que acontece, né? Existe raiz enésima de A para todo A real, né? Definimos raiz enésima de A para todo A real da seguinte forma. Bom, a gente vai considerar agora P, pode ser, F de RR, uma definição que é a mesma, né? A F de x é x elevado a n. Bom, qual que é a diferença dessa para outra, né?
é que aqui, a gente sabe, isso aqui é o limite, quando x vai para menos infinito, dá f de x, isso aqui dá menos infinito. E o limite, quando x vai para mais infinito, dá f de x é infinito. E aí a gente tem que mostrar o quê, né? Que a função é crescente. Né? Então, ó, desse aqui a gente vai tirar o quê? Que a f de r é igual a r. Né? Porque a imagem do intervalo tem que ser um intervalo ilimitado inferiormente e superiormente tem que ser o próprio r. Aí a outra questão é provar que ela é injetiva, mas também não é difícil porque o n é ímpar, né? A gente mostra também que ela é crescente, tá? F é crescente, tá? E aí é injetivo. Como que faz para mostrar que ela é crescente? Considera primeiro os dois negativos, né? Pega x1 e x2, ambos negativos, mas como a potência aqui é ímpar, a gente vai chegar que o x1 elevado a n é menor que o x2 elevado a n, né? Se o x1 é menor que o x2. Um positivo, outro negativo, aí é imediato, né? Porque a potência de um número negativo, a potência ímpar vai ser um número negativo. E a potência do número positivo é positiva. E os dois pares, né? Os dois positivos é o que a gente já provou anteriormente. Então, para provar que ela é crescente, eu tenho que quebrar nesses três casos, né? Onde os dois são negativos, onde um é negativo e o outro é positivo, né? Ou zero, e onde os dois são positivos, tá? Então, aí prova, e aí no fundo mostra, né, que essa função aqui, ela é uma objeção, e aí a gente define, né, a raiz enésima de A da mesma forma, como sendo o elemento B, aonde B elevado a n é igual a A, ok?